Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de um tema muito importante. Como é que eu faço para escolher meus livros de história, como é que eu faço para escolher um livro na hora de estudar um tema? E quem pediu essa pergunta, quem mandou essa pergunta foi meu amigo Ricardo Barbosa. Ele me questionou como é que eu faço para estudar, porque no meio de tantos livros, no meio de tanta coisa, a gente fica muito perdido. Então eu peço que você se inscreva e acompanhe esse vídeo até o final e depois deixe aqui o método que você usa para escolher um livro, para estudar um tema. Eu quero saber aqui, quem sabe vir um vídeo, ok? E acompanha a gente, compartilha esse vídeo aqui, por favor, que vai ajudar bastante o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Em conversa com ele, caso alguém queira falar comigo, é só me seguir no meu Instagram, no meu Facebook, tem meu telefone, tá? Então é só me seguir lá, beleza? E conversando com o Barbosa, eu expliquei para ele o seguinte, por exemplo, quando eu vou estudar um tema, digamos que eu não tenha nada sobre Egito. Eu não tenho nada sobre Egito Antigo. O que eu vou fazer? Eu vou procurar no Google os maiores ou os melhores autores sobre livros e eu vou fazer uma lista dos livros que tem em língua portuguesa inicialmente. Depois eu parto para o inglês, para o francês, para o espanhol. Aí eu vou partir para essas. Mas primeiramente eu parto para o que está em português. E se tiver algum vídeo de alguém comentando, né, de pessoas comentando sobre livros que trazem, então o que acontece? Vamos supor que eu compre um livro qualquer aleatório sem eu saber, que eu compre ali no estante virtual, Mercado Livre ou em algum site. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse livro, vou ler ele e vou olhar nas notas de rodapé. Eu vou olhar nas notas de rodapé para saber quais livros o autor citou. E aí o que eu faço? Eu corro atrás desses livros também. Então o que eu faço? Eu vou partindo disso e aí eu vou aumentando a minha grade curricular, minha base bibliográfica acerca do assunto. Porque se o autor está citando outro autor, aquele autor é importante. Né? Então o que acontece? Um livro, ele vira 20 livros, 30 livros, 40 livros para você buscar. E aí, de acordo com que eu vou estudando mais o tema, eu vou descobrindo quem são os principais autores. Né? Então essa é uma das técnicas que eu utilizo e essa técnica eu aprendi com Raul Seixas. Raul Seixas, ele gostava muito de estudar filosofia. Então o que ele fazia? Quando ele lia um livro de filosofia, ele olhava as notas de rodapé, os livros citados, e ele corria atrás desses livros, e assim ele aumentava a bibliografia dele. Essa era a técnica usada por Raul Seixas. Né? Agora, eu tenho uma outra abordagem que trabalha o seguinte, vamos supor, o nosso dinheiro ele é sempre escasso, então eu nunca consigo comprar 2 livros de uma vez. Nem sempre. Então como é que eu faço para escolher? Quando eu posso, eu adquiro o máximo de livro possível. Mas se eu tenho que escolher entre um e outro, por exemplo, eu estou aqui com alguns dicionários, dicionários de inglês. Eu estou aqui com um dicionário de inglês simples, um dicionário de inglês 2 volumes e um dicionário de inglês 2 volumes gigantes. Para qualquer tema, eu sempre vou optar pelo livro que tem mais volumes. Por que sempre pelo livro que tem mais volumes? Normalmente os livros que estão em mais volumes sobre um tema, eles tendem a ser mais exatos e específicos, mais precisos, do que o livro que é apenas um volume pequeno. Por quê? O que acontece? Esse livro aqui, ele tende a ser, vamos supor, se for sobre Egito Antigo. O Egito Antigo, ele vai cobrir quantos anos de história? 3.000 anos? 5.000 anos? 5.000 anos em 500 páginas. 5.000 anos em 900 páginas. Qual você acha que vai tender a ter mais detalhes sobre o Egito Antigo? Normalmente esse aqui, porque ele é maior e ele tem mais volumes. Né? Então se eu tiver que escolher entre um e outro, eu sempre vou dar opção para aqueles que são livros maiores e que tenham mais páginas, mais volumes. É o que acontece com o Império Romano. Por exemplo, tinha a coleção do Guglielmo Ferreiro, o vídeo que eu apresentei aqui, do Guglielmo Ferreiro, Grandeza e Decadência do Império Romano, esse cinza em 5 volumes, eu não conhecia esse autor.
Sério, eu juro, eu não conhecia esse autor. Quando eu fui pesquisar sobre livros para adquirir sobre o Império Romano e eu encontrei essa coleção em 5 volumes, eu falei, opa, 5 volumes, é isso aqui que eu vou adquirir. Eu dei prioridade para esse de 5 volumes do que para outros livros que eu já conheço sobre o Império Romano. Mas por quê? Por causa dos 5 volumes. Eu falei, se essa obra tem 5 volumes, ela naturalmente ela vai ser mais detalhada. E de fato ela é mais detalhada do que um SPQR, ela é mais detalhada do que um Michael Grant, que está em apenas um volume. Por quê? Porque é uma obra de 5 volumes, 500 páginas cada um, em média. Então são 2.500 páginas cobrindo cerca de 800 anos do Império Romano, desde a sua fundação até o seu auge, não é? O próprio Edward Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano, ele cobre quando o Império Romano começa a declinar a partir do primeiro século e vai até 1453. Então, o próprio Gibbons, ele cobre em 6 volumes da história dele, do Império Romano, do declínio, ele cobre 1.500 anos em 6 volumes. Agora eu vou lá e pego um livro de um volume para estudar Império Romano inteiro, desde a sua fundação até seu declínio completo, entende? Então, normalmente, livros que têm mais de um volume são minha prioridade em ser adquirido. Por quê? A gente já percebe. Quantas palavras tem nesse dicionário? Quantas tem nesse? Lógico que esse aqui tem mais definição e tem mais palavras do que esse. E logo, esse aqui tende a ter mais palavras do que esse. Né? Então, só para tomar como exemplo a maneira como que eu vou escolher o livro. Isso é de maneira geral. Essas são as técnicas que eu uso. Né? Outra abordagem que eu uso, que ela não é menos importante do que essas outras duas que eu coloco, é perguntar para gente mais experiente. Então, como eu tenho contatos com amigos que são teólogos, linguistas, professores de língua portuguesa, de história e sociologia, eu pergunto para eles que livros eles indicam para leitura. E aí o que eu faço? Eu construo minha biblioteca com base nessas pessoas. Né, com base no que eles me disseram. E foi graças a eles, por exemplo, que eu descobri Fusto de Coulanges. Um amigo meu, Samuel Caldas, me indicou, olha, Adolfo, lê esse livro aqui, Cidade Antiga, que é muito bom. E eu li, cara, e para mim é um dos melhores livros sobre o Império Romano que nós temos, principalmente para iniciar o assunto. Então, vamos supor, se eu quisesse estudar sobre Egito Antigo, eu usaria essa técnica, essas abordagens, e assim eu construiria minha biblioteca dessa forma. Inicialmente em língua portuguesa, depois iria para o inglês, para o francês, para o espanhol e pau. E bronca. Foi assim que eu conheci, por exemplo, esse livro aqui, ó, Civilização, a Ruína da Civilização Antiga, do Guglielmo Ferreiro, que é o mesmo autor do livro de 5 volumes. Né? Então, e assim eu vou construindo. E normalmente também eu dou preferência para autores que eu conheço. Então, a título de exemplo, um autor que eu conhecia era o Max Weber, por causa do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo e do seu livro Duas Vocações. Só que estudando sobre o Império Romano, adivinha o que eu encontro? Max Weber e a História Agrária Romana. O que eu faço? O mais rápido possível, eu tento adquirir esse livro. Por quê? Porque eu conheço o autor, eu confio nesse autor, eu sei a metodologia que ele utiliza. Eu já tenho contato com ele. Então, para mim é muito mais fácil ler esse livro do que pegar um livro de um autor que eu desconheço. Então, como o Weber escreveu sobre isso, o nosso Montesquieu também escreve sobre Gandesa de Roma, o que acontece? Eu dou prioridade para esses tipos de livros que eu conheço do que para autores que eu desconheço. Né? E assim a gente vai, eu vou construindo a minha biblioteca, foi assim que eu construí essa biblioteca em si. Alguns livros aqui chegaram por sorte, estava na Feira do Rolo, estava no sebo, né? Então eu vou adquirindo pela facilidade, de acordo com que eles vão chegando, e então assim, ou pelo que eu vou conhecendo da bibliografia de outros livros que eu já uso, né? Então foi assim que eu conheci Moulton e Milligan, Theo Robertson para o grego, Valdir Carvalho Luz eu achei pelo tamanho, curso de linguística geral foi indicação, aí alguns livros de linguística chegaram por sorte, e História do Brasil, por exemplo, essa coleção de capa verde, que é a História do Brasil, os grandes nomes do pensamento brasileiro, por exemplo, da editora Folha, ele chegou para mim por sorte. Um dia eu cheguei e encontrei o Sérgio Buarque de Holanda, paguei R$5 no livro, né?
E aí, cara, quando eu olhei, eu falei, nossa, mas que coleção bonita. Eu fui pesquisar a coleção toda, era 12 volumes. Eu falei, mano, vou adquirir essa coleção toda. E são 12 livros sobre... São 12 livros contando a história de 12 autores brasileiros sobre a formação nacional. Então, assim, como é que uma coleção chegou até mim? Por causa de um livro que eu encontrei no sebo. Aí eu fui completando essa coleção, né? E dessa forma a gente vai vendo. Então, por exemplo, eu tenho aqui William Shirer, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, esses verdes aqui, encontrei num sebo. Esses Richard B. Evans eu encontrei na Feira do Rolo. O Joaquim Fest, eu já conhecia o autor desde os meus 17 anos de idade, por causa da filha de um patrão meu que emprestou o livro para mim ler, né, que foi o Hitler, volume 1. Aí eu, porventura, encontrei o Joaquim Fest completo, da década de 90. E assim a gente vai construindo nossa biblioteca e vamos tendo sorte. Então, é desse jeito. Não é muito, não é complicado e a gente faz o que pode, né? Então, desde já, agradeço por você ter acompanhado esse vídeo. Me diga aí, qual técnica você utiliza para adquirir um livro, né? Para construir sua biblioteca. Beleza? Tamo junto. Deus abençoe vocês e compartilhe esse vídeo para a gente bater aí uns 10 mil inscritos até o fim do ano. Beleza? Fui.